Boa noite, gente. É um carinho enorme, uma gratidão enorme por nós estarmos aqui todos reunidos nesse dia, tá? Eu, particularmente, não tinha feito nenhuma palestra desde que começou a situação do Covid. Então, para mim, é uma emoção muito grande estar aqui de novo, tá? Então, eu peço a vocês que, nesse momento, nós vamos juntos fechar os nossos olhos, nos acomodar, respirar lenta e profundamente, acalmando as nossas mentes, acalmando a nossa alma, para que em um só coração nós estejamos elevando o nosso pensamento a Deus nosso Pai e agradecendo por essa oportunidade bendita, agradecendo o Senhor pela vida, por mais este dia, agradecendo por termos condições de estarmos aqui, agradecendo ao Mestre Jesus pelo seu Evangelho de luz. E nós vamos respirando, agradecidos que estamos, serenando os nossos corações, pacificando as nossas mentes, nos permitindo sentir a presença amorosa da espiritualidade aqui presente, nos preparando para que nós possamos juntos ouvir o Evangelho desta noite, numa conversa singela, mas que possa tocar em nossos corações, trazendo um pouco de Jesus para a nossa vida, o seu conforto, a sua luz e a sua misericórdia. E assim, juntos em pensamento, nós vamos levando a Deus nosso Pai a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado, Senhor, seja o seu nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita, Senhor, a vossa vontade, aqui na terra e em todo o universo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, os nossos erros, na mesma medida em que nós aprendemos a perdoar os nossos devedores. E não nos deixeis cairmos em novas tentações, mas livra-nos, ó Pai, de todos os males que ainda há dentro de cada um de nós. Pois só teu é o reino, o poder, a luz e a glória para todos sempre. Graças a Deus. Então, o Evangelho desta noite, gente, vocês sabem que ele faz parte de uma sequência, né? E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o capítulo 18, os itens 13 a 16. E os temas específicos são esses, ó: dar-se-á aquele que tem e reconhece-se o cristão pelas suas obras, tá? Para nós falarmos sobre isso, é necessário que nós nos localizemos dentro da cultura da época, tá? Por que Jesus quis dizer aos discípulos, né, dar-se-á aquele que já tem? Então, nós precisamos entender que ele se refere, principalmente neste momento, dentro desta passagem, que os discípulos perguntam para ele: por que lhe falais em parábola? E ele respondendo lhe disse: é porque para vós outros foi dado conhecer os mistérios dos céus, mas para eles não lhes será dado. Então essa é a primeira parte que a gente vai conversar. Ele se refere a toda a história desde o tempo de Moisés. Porque como é que eles estudavam, como é que eles sabiam, como é que eles recebiam essas mensagens? Através dos profetas. Moisés foi o primeiro e houve muitos outros depois. E quem fazia essa representação e apresentação dessas palavras, normalmente era o sinédrio. Representantes, né, são os senhores, os doutores, que tinham conhecimento da palavra, que eram os estudiosos. E esse termo, né, essa formação social, ela se dá desde
mais ou menos uns 100 anos antes de Jesus. Depois, na época do rei Esdras, tá? Por que eu falo isso? Porque Moisés, ele viveu 1.600 anos antes de Jesus. Então, ó, você imagina, 1.600, 100 anos antes de Jesus, tá? E eles recebendo essas informações dos profetas, de qual era o código de honra, como é que as pessoas deveriam proceder. Só que as pessoas naquela época, elas ainda eram muito endurecidas, diferente do dia de hoje, né? Então, a lei de Italião era que imperava. Então, o que é que esses senhores do Sinédrio, eles acreditavam? Que quando o Messias viesse, ele seria implacável, ele seria duro, ele viria à base da força, ele viria tomar o reino, ele viria fazer uma revolução. E quando chega Jesus, todo meigo, amoroso, respeitando os animais, respeitando todas as pessoas, eles não acreditam, tá? Então é necessário que a gente entenda que quando Jesus fala aqui, por isso eu vos falo em parábolas, porque vendo eles não veem, e escutando não ouvem, nem compreendem. Porque tudo já tinha sido dito, mas ainda não estavam preparados para compreender os ensinamentos e qual era a vontade de Deus, nosso Pai. Então era necessário que se falasse em parábolas, com alegorias, com figuras, para que as pessoas conseguissem entender. E ele ainda fala para os discípulos, a vocês é dado conhecer os mistérios do céu e dos céus. Por quê? Porque ele escolheu a dedo esses discípulos, os puros de coração, os mansos, aqueles que estavam com seus corações abertos para receber os ensinamentos dele, tá? Então, quando Jesus ele faz isso e coloca para eles que eles ainda não estavam preparados, eu pergunto para agora, né? Por isso que eu falei da localização do tempo. Nós estamos há mais de 2000 anos de Jesus. Nós mudamos? Nós estamos tendo essa compreensão e o entendimento de tudo aquilo que ele realmente ensinou? Este pedaço do Evangelho está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 18, na Bíblia ele está no livro de Mateus, no capítulo 10, tá? E quando você vai ler o capítulo 10 lá, ele começa falando o quê? A parábola do bom samaritano, tá? Então, será que nós também, depois de todo esse tempo, ainda não estamos com os nossos ouvidos e os nossos olhos fechados para esses ensinamentos? E aí quando ele fala assim, dar-se-á aquele que já tem, e se tirará daquele que não tem, até o que tem, aí você fala, nossa, mas Jesus falando assim? Isso beira uma injustiça. Gente, todos os dias nos é dado a oportunidade, ao abrirmos os nossos olhos, de cultivarmos os nossos talentos, de buscarmos nos aprimorar. Para isso é necessário que nós façamos um conhecimento, né? Um autoconhecimento. Não tem como a gente falar de reforma íntima se a gente acha que não tem defeito, que não tem nada que precise ser melhorado e que nós somos perfeitos. E normalmente o que nós estamos fazendo é que quando qualquer pessoa nos aponta qualquer coisa que seja, nós negamos. Por medo. Medo de não sermos aceitos, medo de não sermos acolhidos, medo de não sermos queridos, medo de nos sentirmos diminuídos. E isso está relacionado com a nossa baixa estima. Talvez por conta das nossas vivências pretéritas, das memórias que nós trazemos no nosso espírito, talvez pela criação que nós tivemos desde a nossa infância, em que alguém disse alguma coisa que fez com que a gente se sentisse menos incapaz, e eu, para fazer prevalecer e me sinta
bem, eu preciso diminuir o outro? E quando eu deixo que esse medo me paralise, o que é que eu faço? Eu tiro de mim mesma a oportunidade. Eu deixo de aproveitar este momento que está me sendo dado, olhando para a minha dor e para as minhas questões pessoais, e não me permito caminhar e evoluir, que é justamente o propósito de todos nós aqui nessa terra. Às vezes eu uso da agressividade para ofender, para magoar. Mas quando eu abro o meu coração, eu entrego o meu coração a Deus e compreendo que Ele é sim o Senhor de todas as coisas e tudo que me chega vem exatamente na medida do que eu preciso, dentro de uma lei de causa e efeito, eu me permito que chegue a mim todas as oportunidades de crescimento, de evolução. E eu vou fazendo os movimentos dia a dia, sem dor, sem luta? Não. Mas com a fé, com a força necessária para vencer todas as limitações. Então, dar-se-á aquele que já tem. Dar-se-á aquele que já tem a força. As oportunidades vão ser dadas conforme nós estejamos preparados. Quando nós estejamos prontos. Porque se eu me encolho e fico paralisada, não tem como chegar nada para mim. E ali eu vou ficar remoendo, vou ficar repassando, vou ficar sofrendo, me achando a pior pessoa do mundo, me achando não merecedora. Não me está sendo tirada uma oportunidade? Agora está sendo tirada por quem? Por mim mesma. Então, o chamado é justamente para que nós estejamos olhando para nós, antes de qualquer coisa. Porque é praticamente impossível nós evoluirmos enquanto nós estivermos olhando para os outros, achando e cobrando do outro o que deve ser, como deve fazer, como deve falar, como deve ser. Façamos nós o melhor. Aproveitemos nós todas as oportunidades que nos são dadas. Ampliemos nós todos os talentos que nós recebemos nessa vida. Fortalecemos o nosso coração na fé e na certeza absoluta que o que chega a mim é meu. Não existe injustiça. Não nesse sentido, tá? Mesmo a injustiça que nos chega, ainda assim, ela é uma oportunidade de aprendizado, de fortalecimento, para que eu saia ainda melhor. Porque se eu me deixo envolver pela injustiça, o que eu faço? Eu me revolto. E viro as costas com Deus e brigo com Ele. Não é isso que a gente faz? Não dá certo. Então, que nós não sejamos, como na época de Jesus e dos fariseus, aqueles que conheceram a palavra, que estudamos, que nos aprimoramos, mas que não vivenciamos o Evangelho. Que nós não sejamos, como Jesus fala, em Mateus, num livro mais para frente, que eu não me lembro qual é, sepulcros caiados. Falando bonito por fora, mas por dentro, pão bolorento. Que nós possamos vivenciar o Cristo no nosso dia a dia em todas as nossas atitudes. E aí nós entramos justamente no segundo tema da noite. Porque se eu consigo aproveitar todas as oportunidades que me são dadas e desenvolvo através do meu conhecimento, da minha evolução moral, intelectual, e não me deixo paralisar, e sem desculpa, de tempo, de idade, de situação financeira, mas eu aceito os desafios e continuo lutando. O que acontece?
Aí eu entro ali, ó. Reconhece-se o cristão pelas suas obras. O que é ser cristão? É acreditar no Cristo? É dizer que acredita no Segundo Testamento? Que tem Jesus como mestre? Hoje, para nós, a palavra mestre ela não tem uma conotação como tinha na época dele. Que se seguia fielmente os ensinamentos. Que se vivia com aquela pessoa para aprender tudo que ela pudesse ensinar. E ele nos deixou tudo isso. Então, o maior desafio, reconhece-se o cristão pelas suas obras. Qual é a maior obra? A maior obra é ser caridoso materialmente? É importante. Mas a maior obra é darmos conta de nós mesmos. É olharmos para nós e admitirmos que nós temos que melhorar. Que nós devemos buscar essa reforma, mesmo que ela seja dolorida. E no Evangelho do Cristo, ele faz todas as colocações. Se nós pegarmos o Sermão do Monte, a proposta de Jesus no Evangelho é que nós sejamos brandos e pacíficos. Quantas vezes, numa conversa, nós somos justamente a faísca que pega fogo e sai a briga? Quantas vezes o outro não está bem, fala alguma coisa e a gente vai com os 2 pés no peito, pronto para brigar? Nós estamos sendo brandos e pacíficos? Nós estamos sendo aquela pessoa que é a peneira quando alguém vem falar mal do outro perto da gente? E Jesus faz muitas colocações, né, gente, em todo o Evangelho. E ele fala: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. No sentido de fazer as coisas certas. De fazer as coisas corretas perante as leis dos homens e a lei de Deus. Não precisa ninguém apontar para mim aquilo que eu fiz. A minha própria consciência, a partir do momento em que eu me coloco como cristã e me coloco a serviço dele, eu entendo que eu devo caminhar dentro deste Evangelho. Bem-aventurados os misericordiosos, a questão da caridade. Aí entra sim a caridade material, ela é super importante, é necessária, porque tem gente passando fome. Tem gente que perdeu o trabalho. Mas que essa caridade se estenda a um abraço, a um aconchego, a um carinho. Bem-aventurados aqueles que conseguem o perdão das ofensas e que são limpos de coração. O que é, gente, sermos limpos de coração? Trazermos o nosso coração livre de mágoas, de ressentimentos, de ofensas? Eu tenho um hábito. Vou falar um pouquinho de mim, tá? Toda vez que eu fecho um ciclo, eu procuro avaliar se em algum momento eu me excedi. E eu costumo chegar para a pessoa e pedir: eu sinto muito. Quando eu faço isso, nesse momento eu deixo com a pessoa a parcela dela de responsabilidade daquilo que aconteceu. E eu tomo a minha. E admito que sim, eu posso ter errado. Mas eu me coloco à disposição para esse fluxo de amor fraterno. Para que esse perdão das ofensas aconteça no meu coração e no coração das pessoas. Mesmo que o ciclo tenha sido muito difícil, eu procuro fazer isso. É uma coisa que eu adquiri na minha vida como hábito. Isso me liberta e me faz caminhar sem pesos. Então, gente,
para que nós sejamos aquilo que o Evangelho traz no capítulo onde fala da árvore frondosa, porque aí quando Jesus fala assim, reconhece o cristão pelas suas obras, aqueles que dizem Senhor, 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 não entrarão todos no reino dos céus, mas só aqueles que fazem a vontade de meu Pai que estás no céu. E nessa mesma passagem, Simeão ele cita que para ser cristão nós precisamos produzir as boas árvores, como Jesus disse, que uma boa árvore não dá frutos maus. Então que nós sejamos essas árvores frondosas, de raízes firmes, que é o Evangelho. Que nós possamos retirar das palavras do Cristo tudo que nós precisamos para vencer a nós mesmos. Nos abrindo para que novas oportunidades surjam e eu receba cada vez mais oportunidade de crescimento e evolução, mesmo que seja dolorido. Com essa compreensão e aceitação, com resignação, que nós sejamos essa árvore frondosa que dá bons frutos, que seus galhos se estendem, como diz no Evangelho, para acolher todos aqueles que precisam, todos aqueles que estão em dor, todos daqueles que de alguma forma precisam de um abraço, de um acalento, ou simplesmente serem ouvidos. Ana, agora não dá para abraçar. Ouça. Preste atenção. Às vezes a gente está sapateando tanto em cima de alguma situação que nós estamos tendo difícil na vida, que a gente nem percebe que o outro que está do nosso lado está muito machucado. Está ferido e está sofrendo. Quando a gente se coloca à disposição do universo, Deus traz. Quando você se coloca como essa árvore frondosa de galhos grandes, que você pode acolher, abraçar, aconchegar e dar sombra, as pessoas se achegam. A verdadeira caridade. Talvez a mais difícil, porque é fácil a gente pegar quando a gente tem sobrando e dar, não é? É fácil a gente participar das campanhas. E muitas vezes, gente, nós não conseguimos ser esses galhos que abraçam, que acolhem, que protegem, que dão sombra para as pessoas de dentro de casa. Através do nosso julgamento, das nossas acusações, das nossas cobranças. Todos que estão ao nosso lado, todos. Ninguém dá o que não tem. Cada um de nós é a formação de tudo que nós vivemos no pretérito e o que nós recebemos dos nossos pais. Do 0 aos 7 anos nós somos a imagem e semelhança afetiva e emocional da nossa mãe. É com ela que nós aprendemos a lidar com as emoções. Dos 7 aos 14 nós somos a do nosso pai, dentro da formação da personalidade. E é com ele que nós vamos para a vida. Então todas as vezes que nós negamos essas raízes, nós estamos nos enfraquecendo. E a vida vai trazendo as coisas e a gente acha que está tudo errado, que está no lugar errado, que são as pessoas erradas. Quando na verdade é porque nós não conseguimos tomar dessa base. Porque nós julgamos, nós criticamos, nós não damos a esses pais o lugar que lhes cabe. E é a mesma relação com relação à questão do Evangelho. Ser cristão exige coragem, exige que nós estejamos olhando para esse Evangelho e dizendo, isso aqui eu tenho que melhorar. Tomar de Jesus de verdade, mudando as nossas posturas. É isso que Ele espera de nós. Para que nós sejamos conhecidos, reconhecidos como bons cristãos. Para que nós possamos chamar na hora de um desespero, a gente não vai precisar gritar, Senhor, Senhor, mas que a gente murmure na nossa prece, no nosso silêncio, na nossa dor, e que Ele nos ouça. E que Ele diga, meu filho, eu estou aqui. Eu acalento você e eu trago para você tudo aquilo que você precisa. Tá bom? Pouco tempo, né, gente?
Então tá. Então era isso que eu queria trazer para vocês. E para finalizar, só 1 minuto, tá bom? Eu vou deixar uma leitura aqui para vocês deste livro, Buscai e Achareis, do Chico, tá? O capítulo 16, que é do André Luiz. Experimente hoje. Agradecer a Deus os benefícios da vida e valorizar os recursos do próprio corpo. Trabalhar e servir além do próprio dever, quando lhe seja possível. Observar, ainda mesmo por instantes, a beleza da paisagem que lhe moldura a presença. Nada a reclamar. Comentar unicamente os assuntos edificantes. Refletir nas qualidades nobres de alguém, de alguma pessoa com a qual os seus sentimentos ainda não se afinam. Olha que interessante. Falar sem azedume e sem agressividade. Ler algum trecho construtivo. Adquirir conhecimento. Praticar pelo menos uma boa ação, sem contar isso a pessoa nenhuma. Cultivar tolerância para com a liberdade dos outros, sem atrapalhar ninguém. Esse acho que é um grande desafio, a gente entender que o outro faz aquilo que ele consegue naquele momento. Atendamos diariamente a semelhante receita de atitude e em breve tempo realizaremos a conquista da paz. Muito obrigada. Então, fica aí a dica de hoje, tá bom? Eu peço para que os passistas possam se posicionar. Então vamos mais uma vez, fechando os nossos olhos. E agora, nesse exercício de amor, nós não vamos receber nesse momento, não. Nós vamos doar. Com um profundo sentimento de gratidão por tudo que nos chega à nossa vida. Principalmente por estarmos aqui. Senhor, diante de Ti nesse momento, nós nos colocamos agradecendo e deixando de lado as nossas inquietações, Pai. Nós vamos vibrando por todas as pessoas que sofrem. Que o Senhor seja o bálsamo, a cura, o lenitivo para todos os irmãos que se encontram em dor e sofrimento. Que cada um dos irmãos que ainda se encontram endurecidos pelos vícios das drogas, pela agressividade, até pela dor, Pai. Que esses irmãos sejam embalados nos Teus braços. Que se acenda a Tua fagulha divina dentro de cada um deles. Para que seja feita a Tua vontade e que todos nós, como Teus filhos que somos, podemos sim viver o reino de paz que Jesus anunciou. Que esse reino de paz, ele esteja dentro de nós. Que nós sejamos a paz em Teu nome, Pai. E assim, nós vamos deixando as nossas mais caras vibrações, com toda amorosidade, com toda compreensão, para que sejam levadas as nossas preces, essas energias, aonde se fizer necessário, em todos os cantos do nosso planeta. Sem distinção de credo, sem distinção de raças, apenas amor. Nós vamos envolvendo num grande abraço fraterno o nosso planeta Terra. E assim, Mestre, e assim, Pai, nós vamos também pedindo por nós,
Que através desses passistas e de toda a espiritualidade aqui presente, nós possamos humildemente recebermos aquilo que é necessário para a cura do nosso corpo físico, através dessas energias que vão se adentrando pelo nosso coronário e envolvendo todo o nosso corpo, célula a célula. Que seja feita a tua vontade também, Senhor, neste sentido. Que nós possamos receber essas energias que vão acalmando a nossa mente, o nosso coração, nos deixando plenos, serenos, fortalecidos para viver o seu Evangelho, como teus discípulos de hoje, levantando a tua bandeira, que é a bandeira do amor. E assim, nós vamos também pedindo, em particular, cada um na sua mente, por cada um dos seus entes queridos, por aqueles a quem a gente tem mais dificuldades de relacionamento, pelo chefe, pelo amigo. Nós vamos levando essas energias, essas vibrações, com o coração fraterno, como um grande abraço. Um abraço de amor e desejo sincero que tudo fique bem. E assim, agradecidos, envolvidos por toda essa energia, nós vamos dizendo o nosso Divino Mestre e Salvador: fortalecei-nos, Jesus, para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam nos dominar e dominar o mundo. Veneráveis mensageiros celestes, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam nos dominar e dominar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra todas as forças do mal que tentam nos dominar e dominar o mundo. E que tenhamos, Mestre, força de lutarmos contra nós mesmos, aquilo que ainda impera dentro de nós e precisa ser melhorado. Que a paz do Mestre Jesus esteja nos nossos corações, hoje e sempre. Graças a Deus.